A triste história de Jimmy Butler, um cara que passou a sua infância nas ruas e hoje é um dos melhores jogadores da NBA. E eu quero contar tudo isso pra vocês nesse vídeo, por isso já deixa o like pra ajudar o canal a crescer, se inscreva também no canal porque tem vídeo todos os dias sobre NBA e muito sobre a cultura americana, então bora lá pra mais um vídeo. E um recadinho muito importante antes desse vídeo começar é que tá tendo uma promoção incrível lá na Cambly, então a Cambly é parceira do nosso canal aqui, então vai lá, se inscreve lá, você vai ter direito a aulas com professores nos Estados Unidos e até se a pessoa curte um basquete, você pode até trocar uma ideia com ela sobre isso e vai ficar bem legal. Eu acho que é uma plataforma muito interessante se você quer ganhar um pouco mais de fluência no seu inglês. Então se inscreva lá, o link tá aqui na bio, então clica aqui. Jimmy Butler, um dos melhores jogadores da liga com certeza e um dos meus favoritos, que teve muito sucesso no Chicago Bulls. E eu até mesmo achei que ele poderia ser um próximo Michael Jordan ou o próximo Derrick Rose pro Chicago Bulls. E eu não tô falando no sentido de habilidade ou comparando a carreira de Michael Jordan, de Derrick Rose, mas o impacto na cidade de Chicago que aconteceu com Derrick Rose e com o Michael Jordan poderia acontecer e até aconteceu de certa parte com o Jimmy Butler. Ele teve uma carreira maravilhosa no Chicago Bulls, principalmente em 2016, de 2011 a 2016 ele jogou muito bem, mas para mim o melhor ano dele, pessoal mesmo, foi 2016. Um ano incrível que ele conseguiu 23,9 pontos por jogo. Foi uma estatística muito importante para esse cara que jogou muita bola realmente no Chicago Bulls, mas ele não teve tanta ajuda. Mas para chegar até o Chicago Bulls, esse cara ele simplesmente teve que batalhar muito. Ele foi nascido nos subúrbios de Tomball, no Texas. Inclusive eu até conheci um pouco, passei por lá quando eu estudava no Texas. E ele teve uma infância muito difícil e um futuro que muita gente diria que ele ia fracassar. Ele era uma pessoa pobre, realmente a família dele era bem pobre e ele foi abandonado pelo pai ainda quando era bebê e a sua mãe simplesmente o expulsou de casa aos 13 anos de idade. Ela simplesmente alegou que ela não gostava do rosto do Jimmy Butler. Imagina uma mãe falar isso pro filho. E sem um lar, ele teve que pular de casa em casa constantemente, praticamente morando na rua, e alguns orfanatos, lá nos Estados Unidos, eles até fazem o trabalho de você ir para uma casa de outras pessoas que querem adotar e fazer testes, né? Você pode ficar 1-2 semanas fazendo teste para ver se você se acostuma e se a família também se acostuma. Mas com certeza um futuro totalmente incerto para o Jimmy Butler, enquanto muitos jogadores, principalmente Michael Jordan, Kobe Bryant, eles tiveram a oportunidade, mesmo jovens, de treinar, o LeBron James, mesmo com uma infância até pode até ter sido pobre, mas o foco totalmente em treinar. O Jimmy Butler ele estava simplesmente tentando se virar nas ruas no meio do estado do Texas sozinho. E uma vida tão sofrida e sem ter uma família do lado, uma casa, um conforto. Ele simplesmente se entregou ao basquete e era a única coisa que ele sabia fazer na sua época de escola. E simplesmente na época de escola aconteceu uma coisa incrível. Obviamente ele tinha amigos e um dos amigos do Jimmy Butler, ele simplesmente, junto com a sua mãe, acolheu o Jimmy Butler. Então a mãe desse amigo dele tinha simplesmente 7 outros filhos para criar e ela simplesmente adotou o Jimmy Butler, o que para ele foi incrível ter um lar, né? Um lar sem alguém que simplesmente abandonasse ele. E ele foi capitão e melhor jogador do time de Tomball. Ele estava numa cidade totalmente pequena, que não tinha recursos, simplesmente ruim, e ele não conseguiu. Ele foi simplesmente, gente, o número 73 no ranking de todas as escolas no Texas. Por mais que o estado do Texas seja grande, ele foi simplesmente o número 73 no ranking de shooting guards. Então era muito ruim isso daí, isso simplesmente foi muito ruim. E ele não conseguiu nenhuma oferta de escolas, de faculdades de divisão 1. O que para um jogador que quer ir para a NBA é muito importante, a divisão 1, né? E eu principalmente conheci alguns jogadores lá na minha faculdade, fiz amizade, tenho amizade até hoje com jogadores. E lá era uma faculdade, no basquete pelo menos, de divisão 2. E muitos mal conseguiram chegar no profissional.
Então, pra vocês verem como é difícil. E aí ele teve que jogar na Junior College, que é simplesmente uma faculdade comunitária, né? Ele teve que fazer isso, porque era o único meio e ele amava o basquete. Porém, simplesmente um dia, ele enviou uma carta pelo fax dentro do McDonald's. Ele enviou para a faculdade de Marquette. A faculdade de Marquette, divisão 1, uma faculdade boa, uma faculdade que tem atenção para o basquete, e a faculdade simplesmente aceitou. E isso aí, principalmente, transformou a carreira dele. Ele liderou o time de Marquette. Ele teve ótimas performances, mas mesmo assim, ele não teve um prospect no draft tão bom. Mesmo sendo um bom jogador na Marquette, liderando o time, ele foi escolhido na 30ª posição do draft pelo Chicago Bulls, e ali se deu a história de Jimmy Butler com a camisa 21 no Chicago Bulls. Ele teve poucas oportunidades na sua chegada ao Chicago Bulls. Obviamente ele chegou no Chicago Bulls onde tinha Derrick Rose voando, mas com a sua ética, ele sempre foi, todo mundo fala isso do Jimmy Butler, que ele é muito ético no trabalho, ele tem uma dedicação absurda, ele cresceu na equipe e se tornou um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do Chicago Bulls, porque acabou o Derrick Rose se machucando, e todo mundo sabe a história do Derrick Rose, e aí simplesmente ele virou o seu jogador principal, até que ele chega no Miami Heat hoje em dia, né? Ele tá jogando no Miami Heat e tá jogando muito. Infelizmente, teve essa bolinha aí, a última na final, né? Na final de conferência contra o Boston Celtics, aquele último arremesso que realmente deixou marcado ele pela pressa de fazer a escolha, mas nesses últimos playoffs, ele jogou muita bola, e esse cara é totalmente determinado. E se tem um cara que a gente tem que tirar o chapéu na NBA, que batalhou e fez de tudo para chegar lá, é o Jimmy Butler. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, já deixa o like, se inscreva no canal também para vídeo todos os dias sobre basquete, muito vlog nos Estados Unidos, e tudo que você quiser saber sobre NBA está aqui nesse canal. Então valeu por mais um vídeo, tamo junto, é nóis.